Bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Você adora comer, mastigar chiclete, bala, biscoito, tá com a boca sempre mastigando? Você tem dificuldade de fazer ou decidir algo sozinho? Pede sempre conselhos, mas não para segui-los, mas para ter a validação? Você chora com facilidade? E você tem medo de solidão? Então, é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, sobre todos esses assuntos. E você está aqui no canal Papo Humano, um bate-papo consciente, com muita informação, descontração. Eu sou a Alexandra Fogatti, estou aqui com as minhas parceiras, a Maria Auxiliadora e a Alexandra Schinemann, e nós vamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando, se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, já aproveita, se inscreve, dá o seu like aí e ativa o sininho para você poder receber, né, os nossos outros conteúdos, que toda semana a gente está tendo 2, 3 vídeos de conteúdo de diversos assuntos, sobre várias coisas, então você pode estar aí recebendo de primeira se ativar o sininho, tá bom? Então, se você se identificou, né, por exemplo, com a mastigação constante, essa boca que está sempre funcionando, né? É uma real necessidade dessa mastigação, dessa coisa de estar ocupado aqui, né? E também se você pensou, por exemplo, eu me identifico muito, né, com o choro. Teve fases da minha vida em que eu já chorei muito por qualquer coisa, passava ali qualquer cena no jornal e eu já estava chorando, né? Uma tristeza que você nem sabe se é tristeza ou se não é. Então, se você se identificou, por exemplo, com essas duas coisas, que é muito mais fácil e palpável da gente perceber, eu vou trazer para você refletir sobre a primeira infância. Se a gente pensar num bebê, né? O bebê, quando ele nasce, ele está totalmente dependente da sua mãe para suprir as necessidades de alimentação dele. Então, ele chora, a mãe vai lá, vai ver o que ele precisa, se é dar o leite, se é trocar a fralda, qual é a necessidade que ele precisa, né? Mas sempre que o nenê chora, a mãe está ali pronta, apta, na hora, para poder suprir a necessidade dele. Às vezes ele chora e a mãe dá leite, mas não era isso que ele queria. Ele queria que o incômodo dele talvez era a fralda que estava sujo, era uma cólica, né? É, ele chora e a mãe está ocupada, terminando de comer, fazendo alguma coisa, e demora um pouco enquanto o pai está ali chacoalhando. Então, a criança, o bebê, naquele momento, ele sente que ele não está sendo suprido da necessidade dele. Então, é como se, naquele momento, ele se sentisse abandonado. Ele não está sendo suprido a necessidade que ele precisa. É lógico que tem as questões de real situações mais fortes, né? De você, o nenê realmente está precisando do alimento e a mãe quer dar o peito e o peito está com leite empedrado, está com problema na dor, e aí ela tem a questão de dou mamadeira, o bebê não quer. Existe ali todo um sentimento daquele serzinho, né? Que é ali o espírito que tem as suas necessidades, tem a sua demanda, e tem o seu aprendizado quanto nesta vida, né? Ele está começando a jornada dele. Então, essa sensação que ele vai tendo por não responder, né? Por não ser suprido por aquela necessidade básica dele, ele vai se sentindo cada vez mais abandonado. E essa sensação de abandono nessa fase oral, né, que pode também perdurar ali até os 3 anos, porque é toda uma fase oral onde o bebê quer levar tudo na boca, né? Ele não fala, ele não sabe expressar o que ele precisa. Então, nessa fase toda, essa sensação de abandono pode vir de diversas maneiras mesmo, né? A mãe vai sair para trabalhar e tem que deixar o bebê com a avó ou com a babá. Então, a hora que ele chora, na mente dele, quem ele quer é a mãe, né? Quem ele quer que supra é a mãe. E aí vem uma outra pessoa. Então, ali pode nascer esses sentimentos também de se sentir abandonado. E isso vai refletir
durante a sua existência, né? Durante o seu plano de vida, né, nessa fase da vida dele. E isso vai refletir em quê? Além de refletir no seu comportamento, vai estar refletindo também na parte física. Então, na parte física, a criança ela vai crescendo com o corpo alongado, né? Mas diferente do rejeitado, que a gente falou no outro vídeo, se você ainda não assistiu, aproveita, vai lá no nosso vídeo anterior, né? Que a gente fala também sobre rejeição e também sobre como isso desenvolve no seu corpo, no comportamento. Então, voltando para cá, essa criança abandonada, ela vai criando um corpo, às vezes mais compridinho, mas com formatos mais arredondados. Então, ela não vai ter um ossudo nas articulações. As articulações são mais bem feitas, né? Mais arredondadas, né? As pernas, elas vão ser com as coxas mais roliças, um quadril um pouco mais largo, mas sem muito tônus, né? Ela não tem muita firmeza nas pernas. Uma perna até tem os joelhos atrás ficam um pouco hiperestendidos, sabe? Assim, também é uma característica pela falta mesmo dessa força nas pernas. Ela vai ter problemas respiratórios, né? Alguns tipos de problemas respiratórios. Pode ser mais gordinha, mais cheinha, exatamente por essa questão de gostar de mastigar, por querer suprir a necessidade que ela não teve nessa parte oral, né? Nessa fase oral. Então, essa necessidade de sentir, de mastigar e de pôr coisas para dentro pode levar ela, sim, a uma obesidade, né? E problemas respiratórios, porque o abandono vai deixando um vazio, e isso afeta na sua parte que é a tristeza, que afeta no pulmão, né? Então, problemas respiratórios, como asma, bronquite e outros tipos da parte respiratória podem aparecer na fase adulta. E acho que a Maria tem aí mais um pouquinho de informação para trazer para a gente, né, Maria? Sim, claro. Então, conforme você estava falando, essa ferida, ela começa a despertar entre 1 e 3 anos de idade, né, da criança. Só que esse abandono, eu gostaria até de colocar aqui uma diferenciação, porque abandonar alguém é deixá-lo, é largá-lo, não querer mais se preocupar com ele, né? Então é diferente de rejeição, porque às vezes as pessoas se preocupam achando que rejeição e abandono é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Então, às vezes, julgamos rejeitados, né? E não é rejeitado, é abandonado. Então, nesse caso que a gente está falando sobre abandono, por exemplo, o rejeitado é como se alguém se repelisse, não quisesse saber de você, não quisesse olhar para você. Mas no caso do abandono, a gente, o abandono seria o seguinte: não devemos nos prender à situação vivida do abandono. Nós devemos nos prender àquilo que a dor que a gente está vivendo. Então, assim, o abandonado, ele está sempre tendo questões que está incomodando ele, e para ele está se sentindo abandonado. Às vezes nem está acontecendo aquilo. Por exemplo, um pai que realmente está preocupado com sua mãe, a sua mãe ficou doente, ele precisa visitar a mãe e ele precisa deixar o filho em casa, ou a filha, né? Olha, filho, eu vou visitar minha mãe, está doente, ela está no hospital e eu preciso te deixar aqui. Essa criança ou esse adulto vai se sentir abandonado, vai achar que o pai deixou ele, que não se importou com ele. Então, na realidade, não está acontecendo isso, mas ele está se sentindo abandonado, porque ele tem no inconsciente dele essa sensação, essa dor, que ele vive ela como um loop dia e noite. Ele pensa assim, ele age assim, e com todas as questões, em todas as áreas da vida. Então, isso é uma dor que a pessoa vive, e cada vez que acontece uma coisa e ele se sente abandonado, vai ativar essa dor, né? É com o esposo, é com o marido, é com a mãe. A menina, geralmente, ela tem a dor da rejeição com a mãe e o abandono com o pai. E o menino também, né? Com o pai
a sensação de rejeição e abandono com a mãe. Geralmente é o sexo oposto, que a criança vai sentir a sensação do abandono, né? Então, com essas questões, quando a pessoa vai crescendo, a criança vai crescendo, virando adolescente, ficando adulto, ela vai estar vivenciando tudo isso em todas as áreas da vida dela. Ela vai querer ser o bonzinho para que as pessoas acolham ela vai ficar se sentindo, às vezes, vai estar tendo problemas de saúde, né? Inconscientemente, mas vai estar ficando doente para se sentir cuidada, acolhida. E tudo isso é inconsciente, e isso vai estar acontecendo na vida dela. Para quê? Para que ela tenha a validação do outro, a atenção do outro. E eu acredito que a Alessandra gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Por favor, Alessandra. Claro, com certeza. É isso aí, Maria Chã. O interessante a gente trazer isso, porque, na verdade, o que a pessoa está buscando é um vazio que ela mesma não consegue preencher, né? Então, quando ela sente um abandono, uma rejeição, na verdade, ela está buscando no outro aquilo que ela não tem nela própria, né? Então, a gente sempre procura trazer esses temas, é, trazer luz, né? Trazer consciência para essa discussão, né? Uhum. Para que as pessoas se reconheçam, né? Comecem a perceber, né? De que forma, né? Talvez olhar lá para a infância, de que forma que elas foram se estruturando, né? E de que forma isso está influenciando na vida delas, e de que forma elas se comportam. Porque Uhum. você fazendo essa observação comportamental de como você age diante das situações, você vai começar a perceber as suas dores, né? Você vai conseguir identificar os padrões, né, que você tem, e aí você vai perceber esse vazio, né? Uhum. Então, porque na verdade a gente fica numa situação de vítima, né? A gente quer achar culpados por aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, às vezes a mãe nem teve, ou o pai, né, não tiveram aquela intenção do abandono, foi, né, algo que seria, digamos, normal, natural, né? Mas isso causou essa emoção, esse sentimento, essa sensação de abandono, né, na pessoa, e você acaba trazendo isso para toda a tua vida, para toda a tua estrutura, né, de como você é como adulto. Né? Então é importante você perceber a forma com que você age e o comportamento, né? Qual é o seu padrão de comportamento? Porque a gente acaba tendo essa, mesmo sem querer, né? Como a Maria falou, inconsciente, né? A gente acaba culpando o pai ou a mãe que eles nem tiveram intenção de fazer aquilo, mas aquilo causou, né, uma certa emoção, um sentimento, né, causou até um trauma, né, muitas vezes, né, de maneira inconsciente, e você traz isso para cada coisa que você vive. Então você busca a validação, a aprovação, o reconhecimento do outro para preencher aquele vazio que você tem em você, Sim. né? E você vai vivendo tanto tempo dessa maneira, buscando sempre preencher esse vazio com o que o outro tem para oferecer para você, você acaba criando uma dependência emocional muitas vezes, né? Uhum. Para preencher esse vazio, mas esse vazio nada mais é do que você olhar para você e reconhecer em você aquilo que te faz falta. Você, na verdade, sente falta de você mesmo. Você não se preenche de você, da sua essência, né? Porque você busca tanto a aprovação, validação do outro, você que você acaba, como eu posso dizer, você acaba se moldando, né, à necessidade do outro, você acaba sendo boazinha, né, muitas vezes, para poder ter a atenção do outro, Uhum. e quanto mais você repetir isso, mais você se afasta de quem você realmente é. E aí, esse vazio que a gente sente nada mais é do que um vazio de você mesmo, né? Então não adianta, porque o outro nunca vai conseguir te suprir
nas suas necessidades, né? E você acaba usando isso para ser vítima, para, sabe aquela coisa a zona de conforto, né, que é muito falada, mas que de conforto não tem nada, na verdade. Então você usa tudo isso como uma desculpa para ficar nessa zona de conforto e você não faz nada para sair disso, porque essa necessidade de você olhar para isso vai te causar dor também. Mas aí eu acho que é importante, né, você fazer uma reflexão e avaliar o que dói mais, né? Você continuar nessa zona de conforto, que na verdade não tem nada de conforto e cada vez mais longe de você, desconectada, sentindo esse vazio, ou você realmente olhar para essa dor e entender, espera lá, que dor que é essa, né? Que Uhum. abandono que é esse que eu sinto? Que necessidade de aprovação que eu tenho do outro? Por que eu sinto essa necessidade? Que abandono é esse? É dolorido. É, só que a partir do momento que você olhar para isso, você consegue fazer um movimento para sair disso. E Uhum. construindo assim, né, a base, fortalecendo a sua base, para você voltar a se conectar com quem você é, né? Então, a mãe, o pai, na verdade, eles não são culpados, eles são gatilhos, né? Para que você vivenciasse essas experiências e você daí pudesse ter essas dores para você poder chegar em tudo isso e começar a olhar para isso de maneira séria, né? Sem culpar o outro, sem ser a vítima da situação. Então é muito importante essa autorresponsabilidade, né? Você entender que você não pode entregar sua vida na mão do outro. Você tem assumir essa autorresponsabilidade e você ser protagonista da sua vida, ser o protagonista da sua história, né? Preencher esse vazio com amor, né? Com o seu É, amor, né? Que é. acho que a maior dor do abandono é essa, né? Você não tem amor suficiente para você, você nem sabe o que é amor para você, porque você vai se moldando tanto ao outro, né? Pela essa dependência que vai criando emocional, por esse vazio que vai criando, por essa Uhum. ausência de si mesmo, Uhum. que você vai esquecendo o que você sabe, o que você é, o que você gosta, o que te faz bem. Você vai se moldando tanto a essas outras pessoas nessa dependência que se anula. Então, aí é que chega esse vazio, né? Que a Alessandra estava falando. Porque, assim, se você não sabe o que é amor, como que você vai dar amor? Então, você vai buscar amor fora. Só que, se a gente parar para pensar, quem é que de fato sabe dar amor hoje, nos dias de hoje, né? A gente ainda está longe de saber o que é o verdadeiro amor, o que é amor de essência, né? Aquilo que não é que é bom para mim, o que é bom para o outro. Então, o que é bom para o outro também me faz bem. Nós ainda estamos no meu, né? No para mim, o que é melhor para o que eu quero. Sim. Então, esse amor está longe de ser verdadeiro, mas é um desenvolvimento da humanidade. E se todos estão desenvolvendo isso, ninguém sabe direito o que é amor. Então, nós vamos fazer o quê? Eu não tenho, eu vou buscar no outro. Só que o outro também está com esse mesmo problema. E a forma dele trazer amor também vai ser cheio de defeitos, cheio de problemas, né? E aí a gente vai tendo que se moldar. Só que sempre numa relação, em relacionamentos no gerais, né? Que nós aqui não estamos, nós estamos no geral mesmo, alguém vai ser mais forte, alguém vai ceder mais e ser mais Uhum. fraco, né? Porque são a dualidade, né? Uma extremidade da outra, ela vai existir. Então, nesse determinado momento, se você tem uma dor de abandono mais forte, se você sente que esse vazio é imenso, que você precisa ser preenchido e você não sabe com o que, você come, você chora, você vai atrás das pessoas, você quer a atenção das pessoas falando, 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 porque você quer que elas reconheçam que você é legal, você quer que elas reconheçam que você tem alguma coisa que você não vê em você, você vai só se moldando a isso, né? E aí esse outro alguém vai ser mais inteligente, esse outro alguém vai ser mais esperto, esse outro alguém vai virar tudo para você, porque você mesmo se põe lá embaixo.
você mesmo se põe inferior às outras pessoas, porque você vai acabando se abandonando, né? Você vai se abandonando aos poucos. Esse padrão começou lá, talvez quando bebê, nessa fase aí oral, mas ele vai repetindo, e quanto mais a gente vai nesse inconsciente, repetindo, 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 mais a gente vai se abandonando, mais essa dor aumenta, esse bloco vai ficando cada vez mais emocional. E uma das coisas de quem tem esse sentimento de abandono é que é muita emoção, é emoção demais, é sentimento demais, só que totalmente sem direção, né? A direção é o quê? Ao outro, sendo que a direção tem que ser para você, né? Para o seu eu, né? Para mim, centro do peito, né? Onde está o seu coração. E é por isso que, às vezes, a gente começa... uma das dores do abandono também é muita tristeza. A gente entra nessa tristeza. Essa tristeza vai ficando profunda, né? Então, por isso que eu trouxe o choro no começo, porque você vai entrando num looping de pensamentos que você necessita dessa dor, você precisa do outro, da validação do outro, só que você não encontra muitas vezes, porque você se sente inferior e o outro sempre superior. Então você sempre está achando que não está sendo o suficiente, né? Nem o que você oferece para o outro e nem o que o outro está te oferecendo. Aí, como vocês trouxeram, vai entrando naquele vitimismo, né? Ai, porque eu faço tudo por ele e ele não me dá nada. E aí vem aquele sentimento de tristeza e você chora, chora. Só que, quando a gente vai nessas polaridades, um dos recursos é o choro, né? Porque quando você traz para a sua consciência que você tem, né, essa dor do abandono, você começa a abrir os olhos, trazer, tira os véus de Maia, tira esses véus que escurecem os nossos olhos, que não deixam a gente ver com clareza como é, né? Então, tirando esses véus, essas ilusões dos nossos olhos, a gente vai deixando com que o sofrimento vá ficando cada vez menor. Então, por exemplo, se eu tive uma rejeição, se eu estou me doando para alguém, esse alguém me rejeita, não quer mais o meu amor, eu sabendo que eu tenho essa dor do abandono, eu sou dependente da emoção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chorar. Uma forma de eu abrir a minha torneirinha e desaguar esta emoção é chorando. Então, ela se torna um momento em que eu, consciente, choro, alivio a minha tristeza, porque não foi como eu queria, porque esse relacionamento não deu como eu achava que era, toda a minha dedicação não foi reconhecida como eu gostaria. Então, eu choro, alivio meu coração, né? Alivio a minha mente daquele monte de looping de pensamentos que fica e falo, e agora? O que eu vou fazer com isso? O que eu tenho de bom que eu posso utilizar? Né? Uma das coisas boas do abandono, de quem tem essa percepção, é a comunicação. Então, eu vou usar a minha comunicação e voltar a me relacionar com outras pessoas, né? Eu vou olhar como está, como eu estou pondo demais o olhar nesse outro, porque eu estou voltando para mim, né? Eu estou olhando para a minha necessidade. A minha dor agora é chorar, eu choro, alivio a minha tristeza, e agora? Qual é a minha necessidade? Eu vou em busca da necessidade, mas é por mim, para preencher o meu vazio, para preencher o meu amor, né? O que está carente em mim, não no outro. Faz sentido, né, Maria? Sim, sim, muito sentido. E eu gostaria até de acrescentar aí que esse abandono, ele tem a máscara do dependente, né, que a gente falou no comecinho, né? E essa dependência de ter aquilo que eu quero, o outro, para satisfazer aquela carência que está no meu peito, né? Ela, ela precisa estar. É tão interessante que eu estava falando, eu estava refletindo aqui. É como você se colocar dentro de uma caixinha ilusória e aquele disco vai virando dia e noite em toda a jornada da vida, em todo o decorrer da vida, aquilo vai acontecendo na vida da pessoa, só que aquilo não é real, porque é uma ilusão. Estar dependente de alguém
Por exemplo, existe casos de pessoas que às vezes sabem que o relacionamento não está funcionando, às vezes o marido traiu, mas por medo de entrar na realidade, de entender aquela questão, ela aceita aquela situação. Não somente isso, como várias outras situações, né? Dependente, por exemplo, um amigo não gosta de você e você insiste que ele seja seu amigo porque você depende do amor dele, você quer estar com aquela pessoa. Então, tem vários casos, várias situações que a gente pode estar trazendo e colocando que a pessoa é realmente dependente. Dependente, qual o nome, o que que dependente fala? Depender de alguma coisa, querer, estar segurando aquilo, porque você não consegue viver sem aquela pessoa ou aquela situação. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente percebe que a gente está vivendo numa ilusão, que a gente não está na nossa vida real, no nosso, vamos dizer, na nossa, ai, me fugiu a palavra. Eu não estou vivendo a minha realidade, eu estou numa ilusão, e essa ilusão, ela está acontecendo há muito tempo na minha vida. Quando eu tiro a fresta do olho e eu vejo que eu estou naquele looping, eu posso fazer outros caminhos, movimentar, sair daquele sofrimento, daquela dor, daquela tristeza, e está melhorando isso na minha vida, né? Então, o intuito de estar trazendo essa informação aqui é abrir mesmo os olhos, é tirar essa fresta de frente dos olhos para enxergar. Como que a gente vai saber se a gente é da dependência do abandono? A gente vai ter que pesquisar, olhar, buscar, ler, consultar, ver ao nosso redor as pessoas que a gente convive, as reações que a gente tem com os amigos, ou com o marido, ou com o pai, com a mãe. Tentar buscar mesmo para ver, será que eu tenho essa dor mesmo? Será que isso está... Eu estou vivendo isso, né? E aí vai estar melhorando a vida, vai estar trazendo mais informações para que a gente possa estar enxergando isso, né? Porque estar nessa situação a vida inteira não é uma opção fácil de lidar, né? Porque é muita dor, né, Alessandra? O vazio aumenta, né? Cada vez mais. Esse vazio vai criando uma dor cada vez maior, né? Vai lá, Exatamente. Lê. Não, e você torna as suas relações, né, acaba virando, na verdade, um apego, né? Você transforma aquilo, essa dependência emocional, num apego. Então, você não está vivendo aquela relação em essência, né? E sim, você está apegado, né? Por causa desse medo de ficar sozinho e de novamente passar pela essa dor, né, de abandono, né? Que você, na verdade, nem sabe, né, que é isso. Então, e uma coisa que você trouxe, Xan, que também é bem importante a gente abordar, é essa questão da comparação, né? Quanto mais longe a gente está daquilo que a gente realmente é e buscando a aprovação e a validação e, enfim, tudo aquilo no outro, a gente acaba que também se compara com outras pessoas, outros relacionamentos, né? Então, e a gente não aceita aquilo que a gente tem. Olha É, que coisa louca, né? verdade. Porque aí você acaba usando a régua do outro, né? Porque você não sabe qual é a sua, né? Então você acha que se a tua mãe não foi uma mãe amorosa, acolhedora, não sei o que, não sei o que, você acha então que ela não foi uma boa mãe. Você não consegue aceitar o amor da forma com que ela manifestou, né? Se você não tem um relacionamento igual ao do amigo, do vizinho, barará, piriri, então não é bom. E aí você vive nesse looping de insatisfação, né? Você Tem, nunca está preenchido. Você está sempre insatisfeito porque você está desconectado da sua realidade, que a Maria falou, e você está buscando preencher com a realidade do outro, é. né? Porque até Então, mesmo porque a pessoa nunca, até mesmo não se percebe, não sabe, né, que ela não está na realidade dela. Porque para ela a vida é isso. Sempre foi assim. E aí, de repente, você fala, opa, eu não estou no meu caminho certo, eu não estou vivenciando o vem um real. chacoalhão da vida daí, né? Só no momento de
de dor ou algo muito forte que impacte que te dá esses são os chacoalhões da vida, para Exatamente. você fazer essa reflexão. E é isso mesmo, né? E o intuito é isso mesmo, porque a vida traz essa ferida para ser olhada, para ser curada. E quem que está, e onde começa essa ativação? Lá quando o bebezinho, na fase oral, quando a Chan trouxe, né? De estar, vai estar startando mais ou menos naquela fase, né? Entre 1 e 3 anos, essa ferida, né? E o pai, o genitor, ou a mãe, né, dependendo se é menino ou se é menina, né, é, vai estar também com essa ferida do abandono, porque trazendo para o lado espiritual, né, como da rejeição também, que a gente falou, é uma forma de estar olhando para essa dor. Vem com esse pacote prontinho para ser olhado, tratado e curado, né, Chan? Isso explica, né, as ovelhas negras da família, né? Porque a Hum, ovelha negra da família, ela vem para quebrar essa sequência, né, muitas vezes. Então, às vezes, já vem de tantas gerações, o mesmo padrão, que é necessário vir aquela que vai quebrar toda aquela, né, totalmente diferente de todo mundo, quer fazer tudo ao contrário. Que é para quê? Para que todos possam olhar de forma diferente, porque está ali tão encaixadinho, né? Está tão bem, rolando tão bem, só que está rolando de uma forma errada, porque vai ficando cada vez pior, né? Vai ficando cada vez mais forte esse bloco energético, essa forma de pensamento, vai ficando cada vez mais gorda. E aí você vai sofrendo cada vez mais. A geração que vem, ela sofre mais, a outra geração vai sofrer mais com essa dor. Então, é necessário uma quebra, às vezes, forte, né? Com essa ovelha negra, para fazer todos olharem de forma diferente, quebrar esses padrões, reorganizar, solta, reorganiza, para poder ver a vida de forma diferente, né? E aquilo que a gente achava que era ruim, na verdade, é bom, é é bom. necessário para Como mudar, tudo para na quebrar vida, o né? padrão. Exatamente. Tudo Como tudo depende na da vida. forma como você olha, né? E Tem outra coisa. essas lentes, né? Ajustar as lentes. E outra coisa bem legal aqui é para a gente entender e sair daquela caixinha de família margarina, né? Que não existe a família margarina, Também. né? Existe, em todas as famílias, tem questões a serem resolvidas, olhadas, né? E essas dores, essas feridas, ela existe em toda a humanidade. Exato. Não se sinta o grãozinho menor do universo, porque toda a humanidade está nesse balaio, né, Chan? E todo grãozinho do universo é importante, porque senão não Exatamente. constituiria o universo, não é mesmo? Exatamente, perfeito. É essencial, né? Não Tudo somos é especiais, somos essenciais. exato, tudo é essencial. Então, não se ache aí, se você chegou até o fim desse vídeo, não se ache diferente, porque todos nós estamos neste universo, esse mesmo balaio aí todo de se autodescobrir, de se transformar, de quebrar padrões. E para finalizar aqui, eu gostaria de trazer que você precisa se preencher do seu amor, a frequência do amor, aquela que é pura, verdadeira, né? Ser suficiente para você, aprender a se amar exatamente como você é, com este cabelo, com essa ruguinha, com este corpo, com este formato, com uma constituição que você veio comportamental. Você é como é, e isso faz parte de se amar, de se aceitar, né? E apego não é amor. Amor é muito mais do que isso. Então, para pensar nisso, mergulhe um pouquinho aí dentro de você e deixe os seus comentários para a gente, o que você achou do vídeo, compartilhe com quem você acha que essas informações também vai despertar, acrescentar para alguma coisa para a pessoa, e até a próxima. Muito obrigada, Maria, muito obrigada, Alessandra. Obrigada, Xan. Até a próxima, meninas. Um beijo. Até a Tchau, tchau. próxima, beijo. Obrigada, tchau.